Boa noite. Namastê, bem-vindos. Dando início ao nosso satsang, nosso encontro. Espero que estejam bem aquecidos e confortáveis. Como já sabe, mas eu sempre lembro, o encontro tem esse espaço, né? Criado pela presença de todos nós. E quando a gente fala em presença, lembro que presença não é apenas estar diante de um computador, né? Presença é algo maior. Melhor dizendo, o que chamamos de estado de presença. E eu digo isso porque não é tão simples, muitas vezes, estarmos presentes. Na verdade, é muito difícil, né? Nós somos todos dominados por uma mente que é bastante fragmentada e nos habituamos a estar com a nossa atenção dividida, muitas vezes em coisas muito diferentes e também contraditórias. Então, quando estamos permanentemente num estado assim, na verdade estamos ausentes e não presentes, né? O estado de presença significa que você pode estar, não digo 100%, né? Mas o ideal seria que fosse, né? 100% aqui, com a sua atenção não dividida, com a sua emoção em harmonia, isenta de conflitos. Isso é um estado que normalmente a gente consegue por meio da meditação, né? Eu costumava fazer uma introdução e chamar a todos uma pequena meditação, né? E hoje eu peço que o façam por si mesmos, né? Que se preparem para o encontro, que já cheguem aqui mais presentes do que ausentes, né? Porque não é que isso é um pré-requisito para o encontro. Não é um pré-requisito. Mas que maravilha seria estarmos todos absolutamente presentes aqui. Porque talvez vocês não saibam, mas cria-se um campo de energia tão forte, né, que a mente não cabe. Na verdade, esse campo de energia ele se torna quase que, vamos dizer assim, preenchido pelo silêncio, né? Um silêncio palpável, um silêncio que tem consistência. Não é um silêncio pela ausência de ruído, mas sim um silêncio pela ausência de conflito. Um silêncio que vem da somatória das inúmeras presenças que se tornam uma única presença, né? Isso aqui eu sei que eu estou divagando, né? Mas é o ideal.
Então, tudo que a gente puder fazer para se preparar para minimamente estar aqui, vai fazer com que a qualidade do que acontece aqui seja imensamente beneficiada, imensamente expandida. A natureza do encontro é proporcionar espaço para que se pergunte, se contemple, se abra, né, para ver o que não foi visto ainda, ou rever o que já foi visto, mas que pode ser visto de uma outra forma. É um estado, né, muito prazeroso, porque sempre que a gente se disponibiliza a ver algo, né, cria-se também uma oportunidade de liberação muito grande. Liberação esta que não é possível quando os nossos temas permanecem ocultos no inconsciente, né? Como costumam ser, como costuma ser. Bhagavan, assim como outros mestres, porque eu já ouvi isso de outros também, o Osho também dizia isso, né? Quando somos privilegiados, né, temos acesso a 10% da nossa consciência. 10%. Privilegiados, os que acessam 10% de estado de consciência. Se você tem o privilégio de ter 10% de consciência, saiba que você tem 90% de inconsciente atuando em você. 90% contra 10%. É muito desigual. Não é 50-50. É 90 para 10. 90% de inconsciência contra 10% de consciência. 90% de inconsciência dirigindo tudo o que acontece com você. Nós somos quase que seres robotizados, né, como marionetes, nas mãos de forças que não conhecemos, por isso que são forças, porque agem, né, nos bastidores, nos porões do nosso ser. Quando a gente começa a participar de satsang, isso muda. Isso muda. E muda muito. Porque pela presença corajosa, né, de um grupo de participantes, essa desproporção começa a mudar. Não sei até que ponto somos capazes de reverter, né? A um ponto que possamos estar 90% conscientes e ainda assim temos uns 10% de inconsciência remanescentes presentes no nosso sistema. Até aí tudo bem, né? Nós não somos seres isolados do resto da humanidade. Então tudo aquilo que carregamos em nós, nisso que chamamos de eu, de self, é também conteúdo coletivo, do inconsciente coletivo. É bom a gente saber disso, né? Muitas vezes acreditamos que basta, né, trabalhar em si mesmo, tão somente. A gente não está separado e a gente não está isolado. Então o trabalho feito apenas e tão somente na cura ou na liberação pessoal não é possível, porque você não está isolado das outras pessoas. Toda a sua ação afeta os demais. Toda a sua não ação
afeta os demais. Tudo aquilo que é curado em você cura muita gente. E o mesmo se dá, voltando ao que eu estava comentando aqui, com relação à nossa consciência. Na verdade, consciência não é nossa, né? A gente busca essa identificação, a minha consciência. A consciência não é sua. Né? Consciência coletiva, assim como a inconsciência coletiva também. Muitas vezes você acha que uma ideia é sua, ela só chegou a você, né? Mas ela é resultado da criação, por que não, de uma terceira pessoa. No entanto, você se coloca como autor dela, muitas vezes, né? E assim é com muitas coisas, né? O ego não gosta muito de saber disso, não. Nós, na verdade, não somos os verdadeiros autores, nem mesmo daquilo que pensamos, né? Elaboramos complexas considerações, teorias, né? Raciocínios, colocamos toda uma atividade intelectual num processo de criatividade que resulta em muita coisa e, equivocadamente, nos apossamos desse processo, como se fôssemos os autores, né? Parece que é, né? Mas não é. Temos uma ilusória identificação como sendo autores de muitas coisas. Não é só no universo da arte, não, da manifestação artística, né? Nós expressamos muita coisa. Quando um amigo, uma amiga, um conhecido, uma conhecida, expressa alguma coisa e você muitas vezes fica indignado, né, assustado, saiba que aquilo que está sendo manifesto também te pertence. Nós todos nos expressamos coletivamente, né, através de pessoas, ou de circunstâncias, ou de situações, que são uma projeção da nossa ação aparentemente individual, mas que na verdade é coletiva. Por isso que somos ainda 90% inconscientes. Agimos como reativamente, como resposta às situações que se dão no coletivo. Muitas vezes somos condenados pessoalmente e nos sentimos responsáveis pessoalmente pelas consequências do que fazemos, né? Tá tudo certo, é assim mesmo, né? Mas, em essência, cada um de nós expressa o coletivo. E o expressa, muitas vezes, de forma destrutiva. E, às vezes, por que não, também de forma construtiva. Mas, lembro e repito mais uma vez, não somos os autores de tudo o que expressamos, né? Porque, como também já disse, somos parte do coletivo, refletimos o coletivo, sem saber, sem saber. Por isso que urge a necessidade de despertar. Urge, é urgente, é urgente, para que você possa co-criar uma nova realidade, baseado em novas percepções, baseado num conhecimento autêntico. Autêntico quer dizer, veio da sua experiência pessoal, veio de algo que você sentiu na pele,
veio da sua jornada. Quando você caminha e você cria o seu caminho caminhando, o que você traz para o mundo é inédito, é novo. Se você caminha no sentido de construir algo, é uma maravilha, porque você beneficia muitas pessoas. Então o satsang, ele cria essa possibilidade, ele cria essa oportunidade de que possamos realizar como grupo de pessoas que se reúnem com um propósito semelhante, não digo que seja o mesmo, né? Porque cada um que está aqui, cada um que vai ouvir isso aqui depois, que abre o YouTube aí daqui a um tempo, faz um clique em cima do link, e de repente escuta umas coisas, né? Está sendo beneficiado por aquilo que fazemos aqui. Sim, esse encontro ele é gravado e fica disponível no YouTube para ser visto por quem quiser, né? Então, a gente tem aí uma saudável responsabilidade, né, de disponibilizar alguma coisa que venha do nosso coração, que vem para a gente expressar. Então a gente tem uma tarefa, né, uma tarefa muito prazerosa de se encontrar aqui e conversar simplesmente. Nós estamos com alguns temas sempre, né, para comentar, porque são coisas que vão se manifestando aqui e ali, lá na Índia, e a gente vai se alinhando com alguns projetos, né? Eu já comentei aqui a semana passada, e vou estar sempre aí nessas próximas semanas, próximo mês. Vou procurar estar sempre comentando alguma coisinha, né? Eu estou me alinhando também com uma intenção que surge da O&O Academy, uma intenção que surge de Krishnaji e de sua esposa Pritaji, de realizar em agosto, mais precisamente no dia 19 de agosto, o Festival da Paz. O Festival da Paz vai formar uma rede mundial que já conta com mais de 7.000 pessoas disponíveis para fazê-la, localmente, né, e em rede, que estarão meditando no dia 19 de agosto com outro grupo, que eu acredito também deva chegar a umas 7.000 pessoas, dentro do ECAN, dentro do que era antigamente o Oneness Temple. E a finalidade desse encontro é disponibilizar, né, e agir diretamente no sentido de criar a consciência da paz. Então, eu me coloquei, né, como um peacemaker, como um pacificador também, assim como muitos, né? Não sei, não acessei o número do dia de hoje, né, mas já está um número significativo, assim, um número alto de gente, né, que está se colocando como peacemaker, né? E é uma coisa muito bonita, né? Porque é uma ação direta no inconsciente coletivo. Por isso que eu estou falando isso. Estava falando isso da forma, né, da gente reverter uma inconsciência coletiva. Então, quando você sente que você está fazendo alguma coisa para mudar o coletivo, né,
agindo diretamente, como é o caso dos doadores de Diksha, né, que também já o fazem, né, quando você doa, né, quando você se torna um canal para que a energia flua através de você e ajude uma outra pessoa a encontrar a liberação, né, você está atuando no coletivo, né? Então, o Festival da Paz é uma ação direta, com data marcada, para que a gente realize alguma coisa planetariamente, né? Vai beneficiar todos os seres humanos. Então, fica aqui meu convite para que mais peacemakers, mais pacificadores, né, se inscrevam e se posicionem para contribuir também do jeito que puderem. Oi, Márcio. O Festival da Paz Mundial no ECAM está, a meu ver, crescendo muito, com muita gente aderindo. Há algum projeto para dar algum projeto que dê continuidade nessa união aqui no Brasil? Que eu saiba, não, viu, Márcio? É um evento, não é um projeto, né, no sentido de se estabelecer algo formalmente permanente, né? Uma forma de atuação da Diksha, e a Diksha ela vem como uma manifestação de uma intenção disso que chamamos de fenômeno, a manifestação do fenômeno, que é uma interferência direta, né, de presença divina, de consciência superior na nossa realidade como seres humanos aqui no planeta, né, como parte da natureza. E isso é uma coisa extremamente dinâmica. Em pouco tempo, né, você vai ver que mudanças radicais acontecem, né, na forma de ação, na forma de atuação, e muitas coisas que eram feitas não precisam mais ser feitas como já foram, né, e novas coisas a serem feitas vão emergir, né. Então, quem já caminha há algum tempo, né, independente de ser qual Oneness, quem já caminha com uma escola viva, né, uma escola tem que ser viva, né, não é uma escola que você vá acessar a biblioteca de conhecimento armazenado, não. Quando a gente fala escola espiritual, a gente fala de uma escola que vai te propor vivências onde você se torna a sua própria enciclopédia, né? Você se torna a sua própria biblioteca. Você vai, né, participar da realidade e da sabedoria com aquilo que você pessoalmente descobre e leva outros a descobrir junto, né? Então, nós vivemos numa fase planetária e humana muito dinâmica, e muito rápida e muito intensa, nesse mudança de era, né, do pós-2012. Então, muitas ações vão estar acontecendo de uma forma muito súbita, né, e vão cessar também de uma forma súbita, né. Então, de vez em quando é necessário que algo seja feito. E a partir daquilo que está sendo feito, ou que já foi feito, uma mudança ocorreu. E daí uma nova coisa precisa ser feita, né? Isso tudo nos exige uma flexibilidade enorme, né? Uma capacidade de não se apegar ao que já foi feito e se abrir para aquilo que precisa e deve ser feito, de novo. Muita flexibilidade, muita abertura e muita capacidade de fluir com a realidade, com a necessidade das situações, com as dificuldades também que surgem, né? Porque a gente está sempre lidando com uma série de forças divergentes, né? Então,
A gente... É um aprendizado, né? Às vezes, aquela imagem, né, todo mundo já viu, né, como é que chama aquele esporte? O rafting, né? Que você, numa canoinha de lona ou de borracha, desce, não, acho que chama rafting, né? Você desce uma corredeira de rio e tem que, né, se manter equilibrado, em pé, em cima da água e desviando, né, de rochas e caindo em cachoeiras. Tal. É meio isso, assim, né? Caminhada espiritual é um pouco assim. De vez em quando você chega num lago, né? E dá uma... Né, pode fechar o olho e dar uma relaxada, né? Mas depois você novamente se coloca em ação. Então, quando a gente convive com um grupo, né, um grupo que se move com isso e dessa forma, é muito interessante, né, porque sempre tem um ou outro, né, que aponta a necessidade de algo ser feito. Né? Então, no caso da Oneness University, da One Academy, sempre aconteceu assim. E hoje, Krishnaji nos sugere, né, pelo sentir da necessidade, né, obviamente que não é só dele, todos nós sentimos, uma necessidade bem grande, bem urgente, de se trabalhar no inconsciente coletivo, no sentido de dissolver, eliminar os conflitos. Né? Porque paz é uma necessidade humana fundamental. Né? E nós nunca estamos em paz. Né? Se você for estudar a história aí da civilização humana, né? Ela é pontuada praticamente por conflito e períodos de paz. Mais períodos de conflito do que períodos de paz. Então, por outro lado, Márcio, a necessidade da gente ter um projeto de paz é quase como um posicionamento diante da vida, né? De você individualmente se trabalhar no sentido de identificar os seus conflitos, sabendo que cada conflito que você tem individualmente, você projeta para o coletivo. Né? Não tem como você estar em conflito internamente e não criar conflito fora. Então, quando a gente se coloca, não, eu sou um agente da paz, um pacificador, não é um discurso da boca para fora, né? Que não vale nada. Isso aí está cheio no mundo. Né? Sempre teve. Mas sim de você estar como buscador espiritual, empenhado no sentido de identificar os seus próprios conflitos e trabalhar no sentido de curá-los, de liberá-los, de dissolvê-los. Né? Então, a verdadeira ação no sentido de criar a paz começa, né? Começa dentro, não tem como ser diferente. Né? Isso é um projeto de vida. Né? É algo que a gente se propõe pessoalmente, não precisa nem vir de fora. Né? Enquanto você está vivendo em conflito, a sua vida não deslancha. Né? Você fica parado, travado, brigando, né? Com um monte de situação que não desenrola, né? Na vida de muitos de nós. Né? Então, com certeza, né, que dia 19 de agosto vamos ter um festival aí, vamos ter um grupo de pessoas que mundialmente vai estar focado e agindo no sentido de criar um movimento, mas é nesse sentido, né? É nesse sentido. Porque senão os capacetes azuis lá da ONU, né, que vão trazer a paz, né, vão um exército da paz, enfim, tem muita coisa que se tenta fazer no planeta Terra. Né? Agora, chamar as pessoas a trabalhar no sentido de consciência, né, é uma coisa que globalmente sendo feita com uma data marcada é muito legal. Né? Cria um impacto no coletivo muito forte. Então, é isso que está sendo proposto. Pode ser que depois outros projetos surjam, né? Mas no momento nosso foco
está direcionado para essa data. Tá bom? Oi, Paula. Setu querido, sob essa introdução que você nos deu, eu adoraria saber um pouco mais como no dia a dia podemos estar mais conectados com o coração em vez da mente. Olha, Paula, essa é a missão de todo meditador, né? É a missão de todo buscador. Vamos lembrar que a mente, né, encaixando aqui a sua pergunta no que eu já estou falando, a mente ela só existe e sobrevive em conflito. A mente sempre é dual. Sempre. A própria constituição do processo de pensamento sempre vem, né, da dualidade. Né? E a dualidade, inevitavelmente, reforça um estado de conflito. Então, nós estamos profundamente identificados com esse processo. Nós acreditamos que somos isso, né? Somos esse estado, estamos nesse estado, e enquanto ele ocorrer, eu sinto que eu sou. Tamanha é a identificação. Né? Eu sou o conflito que acontece. Eu sou isto que pensa, uma hora a favor, uma hora contra, ou uma hora em confusão, sem saber se eu vou para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, ou se eu fico onde eu estou. Né? Essa necessidade de me posicionar, essa necessidade de saber quem eu sou, buscando os outros como referência. Né? Eu não sei quem eu sou, então eu olho para o outro. O outro vai me dizer quem eu sou. Né? Essa, enfim, é algo a ser realizado, né? Que vivemos em estado de conflito e que o estado de conflito é resultante da nossa identificação com a nossa mente. E isso também é resultado de um nível, de um estado de consciência. Né? Para romper com isso, né, para romper com esse estado, para ir além desse estado, a gente busca o despertar. É isso que é despertar. Né? O despertar significa que você deixa de se mover identificada com os processos da mente. Só que, como é que você vai conseguir isso? Né? Eu sei, é a essência da sua pergunta. Né? Não tem algo que você possa diretamente fazer para que isso te aconteça, Paulo. Não tem. Né? Isso a gente aprendeu com Bhagavan. Né? Bhagavan nos apontou isso já há muito tempo. Né? E muitas vezes. Né? O despertar é algo que é dado a você. Né? Agora, aí já é o Osho que fala isso. Né? Não é porque você está fazendo alguma coisa para chegar em algum lugar que você vai conseguir chegar. Né? Não é uma questão de lei de causa e efeito. Né? Se eu fizer tal coisa vai acontecer comigo. Então vou fazer, óbvio. Né? Não. Não é uma questão de lei de causa e efeito. Mas se você não fizer nada, também não acontece. Então tem um contraditório nisso. Né? Então o que te cabe é fazer coisas. Né? É buscar, se colocar, se trabalhar, identificar os estados de conflito, meditar, buscar, como eu sei que você busca, né? Se colocar em situações, em condições de ser tocada por frequências mais elevadas, né? De tal forma que o seu estado, por osmose, também comece a crescer. Então, quando você recebe Diksha, né? Quando você participa de uma Oneness Meditation,
quando você faz uma meditação, quando você se entrega a uma atividade, né, meditativa, seja lá o que for, né, quando você faz um processo terapêutico, quando você faz um processo para identificar os teus padrões, o funcionamento da sua mente, quando você faz um processo para identificar continuamente, né, quais são as forças e as cargas que te movem, né, tanto no sentido destrutivo quanto no sentido construtivo, é um trabalho intenso, né? O que vai acontecer é que, na medida em que você identifica os seus processos mentais, que se dão, como eu estava dizendo aqui no começo, né, no inconsciente, 90%, né, de inconsciência, né, sustentando um processo mental automático, quando você começa a trabalhar no sentido de se tornar uma pessoa mais consciente, extremamente presente, extremamente alerta, né, e relaxadamente presente também, né, e relaxadamente alerta, aos poucos, porque há uma intenção nisso também, o coração começa a se tornar um espaço que prevalece acima da mente. E a mente, né, na sua percepção, né, de que é e está impotente, começa a se encaixar no lugar que lhe é devida. Né? A mente é ótima para fazer conta, né? Mas não é ótima para todas as coisas. Então, quando você começa a trabalhar no sentido, né, de criar espaço para que o coração expanda, né, a mente não vai deixar de existir. Né? Sem a mente eu não estaria aqui falando, né? Nem você entendendo e ouvindo, nem fazendo uso de tanta tecnologia que está envolvida nesse processo aqui, né? De internet, de informática e outras coisas mais. Então, a mente, quando é usada positivamente, ela é extremamente criativa, né? Mas é importante que a gente se desidentifique dela, né? Eu cheguei a mencionar isso hoje no começo aqui, né? Então a mente vai continuar funcionando, ela não lhe pertence, né? Ela acontece automaticamente, ela é uma manifestação do coletivo, ela está mais atuante no inconsciente coletivo do que outra coisa, do qual fazemos parte, né? E na medida que a gente vai identificando esse processo todo, o coração vai ganhando espaço, ou melhor, o coração vai expandindo, né? E as coisas vão mudando. Então, esse processo é o que a gente chama de processo de despertar, né? O que você pode fazer é continuar a fazer o que você já vem fazendo, né? No sentido de trabalho constante, tendo isso como uma diretriz na sua vida, né? Conduzida pelo coração, né? Porque é o coração que te faz estar presente aqui no encontro, né? Todo mundo que escolheu estar aqui, né? Inclusive eu mesmo, foi movido pelo coração. Isso aqui não é um curso que vai te dar ensinamentos que você possa armazenar intelectualmente, né? E o que te traz aqui? Né? É legal fazer essa pergunta. Por que a gente está aqui? O que a gente quer? O que nos motiva a estar aqui numa segunda-feira tarde, né? Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, são 15 para as 11, quase. A estar conversando virtualmente, né? É legal saber o que é. O que é isso que nos move, né? E valorizar, porque a gente, né, foge um pouquinho do comportamento habitual das pessoas, né? Não é uma coisa normal de se fazer, né? Para quem trabalha, para quem, né, chegar essa hora da noite e tá participando do encontro de um satsang,
né? Então, é importante saber o que te move, né? E eu já vou me antecipar, Paula. Eu digo, o que te traz aqui é teu coração, né? Não pode ser outra coisa, né? O que traz a todos nós aqui é o coração. E no reconhecimento disso ele ganha mais espaço e ele expande, né? E aí a gente vai fazendo mais coisas, né? Vai aprendendo a se mover com o coração, vai aprendendo a fazer coisas com o coração. Porque a mente, ela tem algumas características muito bem identificáveis, né? A mente é compulsiva, a mente ela é repetitiva, a mente praticamente sobrevive e existe em estado de conflito. Logo, ela cria conflito para permanecer como agente, né, dominador. E a gente vai identificando essas coisas. À medida que vamos trabalhando, por exemplo, né, e nos tornar nos tornarmos, né, pacíficos, a mente corre risco, né, porque ela precisa do conflito. A mente não sobrevive isenta do conflito. Como eu já disse, ela precisa da dualidade. E a dualidade gera conflito, maior ou menor, mas a mente cria conflito, né? Ela sustenta o estado de conflito e ela é sustentada pelo estado de conflito. Uma coisa que se retroalimenta. A hora que a gente vai identificando isso no momento ao momento, ela perde a sua força, né? Aí o coração vai expandindo. É um pouco por aí. Tá bom, Paulo? Olá, Rosário. Realmente a meditação te va conectando com a consciência e os erros se van dando com sincronicidade. Lo que muitas vezes chamamos de casualidade, visto desta outra perspectiva. Me ha hecho muy bien, mucho bien. Isso mesmo, Rosário. Isso mesmo. A meditação não é uma ferramenta. A técnica de meditação, né, podem ser as mais diferentes, né? Então, uma técnica de meditação leva você a encontrar esse estado. Depois você pode permanecer no estado e até mesmo abandonar a técnica, né? A prática da meditação. Porque sim, é possível estar vivendo em estado de meditação, meditativamente, 24 horas. Enquanto a gente não chega nesse estado, fazemos uso da técnica, regularmente, né? Regularmente. Podem ser técnicas diferentes. Você pode fazer várias técnicas diferentes no mesmo dia. Desde que a mente não entre num estado automático, né? Porque muitas vezes a mente se apodera da técnica de meditação. Então você, achando que tem uma disciplina positiva de fazer sempre a mesma meditação, no entanto você está fazendo a meditação, mas está pensando em outra coisa. Está só num processo automático, né? Por isso é importante às vezes variar também, fazer uso de técnicas diferentes. Isso não permite à mente se apoderar do momento da meditação, né? Às vezes uma mesma meditação, uma mesma técnica pode ser de ajuda por muito tempo, né? Por muitos anos. Às vezes não. Depende do tipo de mente que você tem, depende também de como estão os seus chakras, de como a sua energia está se movendo, com que intensidade, né, as coisas estão acontecendo dentro de você. E você naturalmente vai, né,
é para isso que serve, encontrar um estado meditativo com o qual viver. E aí, viver e meditar se torna a mesma coisa, uma vez que toda a sua ação participa de um estado meditativo, não de um estado automático, né? Como eu disse hoje no início do encontro aqui, você está absolutamente presente, 100% presente neste momento. Meditação é isso, né? E nesse momento a gente encontra todas as coisas. A gente se encontra e encontra todas as coisas, fora do tempo. Porque o tempo também pertence à mente, né? Tá bom, Rosário? Gracias. Oi, Cíntia. Querido Setu, pelo que entendi, a proposta lançada para cada peacemaker é de doar Diksha a pelo menos 49 pessoas até o dia 19 de agosto. E cada ponto de luz reunir no dia 19 pelo menos 49 pessoas? Sim, sim. O importante também é que no dia 19 possamos nos reunir com no mínimo 49 pessoas, num ponto de luz, e nós vamos estar num link online também com o ECAM, com as 7.000 pessoas que deverão estar meditando lá também nesse mesmo dia. Então são centenas ou milhares já de pontos de luz espalhados por todo o planeta, cada um deles com no mínimo 49 pessoas presentes, e vinculados, né, online com o ECAM num horário específico, né? Então, é dessa forma. E daqui até o dia 19, a gente vai espalhando a Diksha, né, como peacemaker, ou em eventos especialmente dedicados só a isso, né? Hoje eu li uma pessoa aí que fez, né? Fez um encontro de Diksha da Paz, ou vai fazer, enfim, está reunindo um grupo de pessoas para compartilhar essa Diksha, né? Que é uma coisa que é legal se fazer também, né? Para quem pode. Enfim, é por aí, viu, Cíntia? A gente vai também entendendo um pouco melhor. As informações estão chegando aos poucos, né? A gente está tendo orientação, né? Estamos tendo encontros online como esse aqui também, com os guias lá da OIO, que estão nos instruindo nesse sentido, né? Tá bom? Oi, Márcio Santos. Ok, grato pela resposta, mas eu perguntei porque achei interessante aproveitar o grupo que está sendo formado, mesmo que para novas propostas, como você muito bem explicou. São vários grupos, viu, Márcio? Mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Nós somos, como doadores de Diksha, nós somos milhares, né? Milhares. Nem todos somos ativos, né? Mas somos milhares de pessoas no planeta, muitas mesmo. E algumas se reúnem regularmente, como é meu caso, né? Eu reúno um grupo aqui em São Paulo, toda segunda-feira, e outros grupos aqui em São Paulo também se reúnem regularmente. E, então existem inúmeros grupos, né? Brasil afora, e América Latina, né? Afora. E alguns grupos têm pessoas que são bastante assíduas e constantes, outros não acontece com tanta regularidade, são mais esporádicos, né? Tem grupos que se formam nos cursos como o PIG, como o SS, onde reúne 1.000 pessoas no final de semana, e essas pessoas depois se dispersam aí, né? Voltando para suas cidades. É uma coisa muito dinâmica, né? O que importa é o que vai se configurando e vai se materializando no indivíduo também, né? Porque uma pessoa, quando está num bom estado, uma pessoa, quando está desperta, ela afeta 100.000 pessoas.
né? Então, quando você tem um grupo de pessoas trabalhando no sentido de buscar o despertar, né, que é o que a gente vem fazendo já há muitos anos, a intenção primeira é não só de você se beneficiar pessoalmente do Estado, como criar um meio em volta de você diferente, né, de atuar e afetar diretamente o coletivo, né? E 2012 foi o ano onde isso se materializou de uma forma mais concreta. E esse ano de 2018 também está sendo um ano-chave nesse sentido, né? Algumas coisas precisam acontecer esse ano, né, para que a gente possa seguir 19 e 20 adiante já a partir de uma outra plataforma de consciência, né? Isso nos foi colocado já há algum tempo, né? Então, a gente olha, eu pessoalmente olho todas as coisas, né? Como é que é uma Copa do Mundo na Rússia, paizinho difícil, né? Gerador de conflitos, né? Internamente e externamente, né? A Rússia sustenta conflitos, né, sérios, né, sempre dá suporte a países que são, né, são complicados, né, não são geradores de paz. Então é interessante ter um evento mundial acontecendo lá em 2018, eu acho, né. É a minha perspectiva, né, meu jeito de olhar para as coisas. É interessante observar o encontro, né, de um Trump, que é um cara violento também, né, arrogante e violento, fazendo as pazes com um outro cara, né, com um ditador da Coreia do Norte, buscando aí uma saída, pelos meios que sejam, com a finalidade que seja, mas, né, o planeta todo respira um pouquinho mais aliviado, né, se pudermos ter um processo de desnuclearização da Coreia do Norte, né, tudo isso é paz, né? Então 2018 é um ano-chave, né? Tem conflitos que estavam ocultos que vão aparecer, e tem os conflitos que já estavam em evidência que vão, espero, né? Esperamos desaparecer também. Então, todos os movimentos têm essa dinâmica, né? A gente sim funciona e age em grupo, né? E novos grupos se formam, velhos grupos se desmancham e se reestruturam de outras formas. E alguns grupos permanecem com muita estabilidade, né? E isso é legal. É assim que a gente está caminhando. Oi, Fábio. Fábio Rodrigues. Boa noite, Setu. Qual é a posição ou pensamento da instituição na Índia sobre os deuses indianos? Apesar de oficialmente não termos recebido ensinamento nessa linha, desde que nos tornamos DGs. Temos nos aproximado muito das energias personificadas em Ganesha, Shiva e Lakshmi. Por exemplo, podes falar alguma coisa a esse respeito? Namastê. Olha, Fábio, a gente quando vai para a Índia, obviamente entra em contato com a cultura local, né? E a cultura local participa daquilo que é feito lá. Agora, a gente não necessariamente traz para a nossa cultura tudo, né, que a gente recebe lá. Então, exemplo prático, né? A gente vai para lá, como eu fui inúmeras vezes, muitas vezes mesmo, para fazer um curso, né, para trabalhar as minhas inúmeras questões internas e tudo mais, né? Um trabalho que inclui, né, também um processo psicológico, inclui yoga, inclui, que também é uma coisa da cultura local bastante difundida, né? E de repente, né, nos é ofertada a possibilidade, todas as vezes que eu fui isso aconteceu, de participarmos de uma Roma com H, né?
A Homa, para quem não sabe, é um processo, é um ritual, onde se fazem oferendas para o fogo. E onde se fazem oferendas às diversas divindades, né? Como essas que você mencionou e mais algumas outras. Então, se é uma Homa, esse ritual, né? São feitas então oferendas ao fogo em busca de prosperidade, né? Em busca de cura, em busca de cura de relacionamento, em busca de casamento, em busca né, de estabilidade, uma relação. Tem dezenas de temas que são trabalhados em Homa, né? E durante essas Homas são feitas oferendas, são feitas ao fogo, né? E as divindades que são invocadas por meio de mantras e outros cantos védicos, né? É um processo muito forte. Eu aprendi a fazer alguns, né? Inicialmente até com alguma dificuldade, né? Porque a gente está cantando em sânscrito, a gente está fazendo oferenda, a gente está fazendo uso, né, de um processo que é bem indiano mesmo, né? E funciona, né? Então, a importância que se dá a isso hoje não é a mesma que se dava há um tempo atrás, né? Há um tempo atrás, entendia-se que boa parte das mudanças e transformações que a gente busca serão facilitadas, como são mesmo, né, pela nossa conexão com o divino. Então, tudo que é usado como ponte, como acesso, como forma de conexão com o divino, é usado dentro da cultura hindu, do hinduísmo. Isso é muito forte, porque eles têm isso como uma tradição cultural e religiosa e mística no sangue, né? Você não pega lá um táxi, não pega uma bicicleta, um tuk-tuk para te levar daqui a ali, que o cara não tenha penduradinho lá o divino dentro do carro dele, que ele não faça, né, uma manifestação de gratidão, né, por ter pego um passageiro, né, atribuindo isso a uma bênção que ele recebeu da divindade que deu a ele o trabalho, né, de levar você daqui a ali para ganhar um troco, que seja, né? Então isso é muito forte na cultura hindu. E a gente, quando vai para lá, bebe nisso também, né? Hoje isso está sendo retirado, porque entenderam que seria também uma limitação para os ocidentais, né? Então, nesses últimos 2 anos em especial, 2, 3 anos, deixamos de fazer os rituais, né, aqui no Brasil, né? Então hoje eu dou um curso, mas não dou mais o ritual do curso. Antes a gente dava um curso de prosperidade, de cura, ou de cura do relacionamento, o que fosse, e todos os cursos incluem um ritual no final, né? Então a gente faz a nossa parte e a gente chama o divino por meio de um ritual, né, de oferenda a uma divindade, para que, ou ao divino propriamente dito, para que nos seja concedido aquilo que a gente está buscando. Esse formato hoje está passando por uma modificação, pode ser que retorne mais adiante, né? A gente ainda preserva o Mula Mantra nas sessões de Diksha, né, como você já viu e como você tem visto, né? Pode ser que um dia isso também deixe de ser feito, né? Então, enquanto puder cantar o Mula Mantra em grupo para a gente compartilhar a Diksha, eu tenho feito dessa forma, né? Pode ser que mude, né? Então, é um pouquinho que eu posso abordar aqui. Tá bom, Fábio? Meu tempo já acabou aqui, eu só vou ler sua pergunta, tá bom, Cíntia? Na sessão de Diksha de ontem, tirei o tarô do Osho Política, sendo que havia acabado de passar por uma situação no trabalho em relação à qual percebi, depois que estava me consumindo, por querer saber qual a intenção do outro. Política é sempre uma experiência da mente? É, né? Política é uma estratégia da mente
para você alcançar um objetivo no qual o seu coração não está envolvido, né? Então você finge, você encena, né? Você dá tapinha nas costas, você esboça um sorriso quando você, na verdade, né, está sentindo outra coisa, você usa uma máscara. Então, na nossa vida cotidiana, no mundo, né, muitas vezes temos que ser políticos, né? Não podemos dizer o que pensamos, não podemos expressar o que sentimos sob pena de perder um amigo, sob pena de perder um cliente, né, de não conseguir sobreviver, porque, né, ninguém quer ouvir as verdades que temos a dizer, né? Então, não tem como a gente não ser político, né, nesse sentido, que é uma estratégia da mente, com certeza, né, em algumas situações. Mas não é para a gente incorporar essa forma de ser no mundo, né, porque isso vai nos escravizar e vai nos tirar toda a verdade de ser, né, toda a alegria de viver. Então, quando sai essa carta num tarô do Osho, é para a gente ficar atento, né, ao que estamos fazendo nesse sentido, né, e, obviamente, quando a gente está agindo assim, estamos sob o domínio do medo, né, medo de perder o amigo, medo de perder o marido, medo de perder o patrão, medo de perder o emprego, medo de perder alguma coisa. Então, a gente esconde, né, do outro aquilo que a gente acha que não deve mostrar, com medo de perder, né, alguma coisa. E então, de certa forma, no sentido do tarô do Osho, né, a palavra política aponta para essa necessidade de você estar fazendo uso desconfortavelmente de uma máscara para poder sobreviver, né? E o importante é que você identifique isso e não é que você tenha que deixar de ser política, né? Mas que você identifique e no momento que te seja possível, né, viver sem a máscara, que você o viva também, né? Não se identifica com a máscara que você está usando, porque obviamente você não é a máscara que você está usando, né? E uma vez que isso esteja claro, você use de quantas máscaras você precisar no mundo, não tem problema nenhum, né? Desde que você saiba que não é você, né? É mais ou menos isso que o Osho aponta nessa carta. Tá bom, Cíntia? Estou falando rapidinho, porque meu tempo já deu aqui, tá? Oi, Lúcia Sante. Com certeza o coração sempre nos move para estarmos aqui. Oi, Paula. Bom demais estar com o coração. E nesses encontros não tenha dúvida de que o coração, obrigada de coração, ser tu. Obrigado, Paula. Rosário, graças. Me referi ao estado meditativo, não à meditação como técnica. Sim. Que bom, Rosário. Sim, o estado meditativo, eu sei. Ok. Eu tenho uma Oneness Meditation para fazer dentro de 8 minutos, né? Vou me preparar aqui para isso. Se vocês puderem também se preparem para isso, né? E faz parte, é parte aqui do encontro. Receber a Diksha e permitir que esses temas que abordamos aqui sejam abertos, se tornem parte, né, da nossa experiência pessoal e que a nossa conexão com o divino se intensifique por meio também da Oneness Meditation. Então eu fecho o encontro aqui, daqui a pouquinho eu estou de volta aqui e a gente compartilha mais um pouco, bem? Gratidão pelas incríveis e maravilhosas perguntas e pela presença de vocês. Namastê.